Ela encontrou cartas apaixonadas no escritório dele, acreditando que eram para outra. Seu coração acelerou, a dúvida tomou conta. O que ele faria ao descobrir? Sem avisar, ele entrou na sala. O que ela fez depois chocou todo mundo. Antes de começar, escreva nos comentários de que cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar essa história de 0 a 10. Aproveite a história. O segredo do diário meia-noite. A mansão de Bruno Martins estava mergulhada num silêncio caro, cercada pelos pinheiros altos que cercavam o jardim. Catarina empurrou a porta de vidro da biblioteca, o coração batendo tão alto que ecoava dentro da própria cabeça. O piso de mármore refletia a luz pálida da lua que atravessava as cortinas semiabertas. Cada passo dela parecia um crime. A cada segundo, a certeza crescia. Se alguém a encontrasse ali, perderia tudo. Mas nada parecia importar. Precisava da verdade. Precisava entender quem Bruno realmente era. Ela passara meses tentando decifrar os gestos dele, o modo como desviava o olhar, as frases ditas pela metade, a frieza calculada. A cada abraço sentia mais distância. E agora, sozinha naquela biblioteca, talvez tivesse a prova do que mais temia. Na estante de Mogno, entre volumes de economia e negócios, Catarina viu algo deslocado. Um caderno de capa escura, trancado por uma pequena fivela de metal. Um diário. Ela olhou por cima do ombro. Silêncio. Puxou o diário com cuidado. O couro estava gasto nas bordas e as iniciais BM gravadas em dourado. Tentou abrir, mas travado. Por um instante pensou em ir embora, mas então lembrou do colar que ela encontrara há 2 semanas, com as letras L, gravadas em prata. L? Quem? Com um grampo de cabelo, tentou forçar a pequena trava. O clique seco ecoou como um trovão no meio da noite. Dentro, as páginas estavam cheias de letra firme e inclinada. Ela começou a ler. Era para ela. Sempre foi. Mesmo quando tentei esquecer. Catarina sentiu as pernas tremerem. Folheou mais uma. Ela nunca vai entender o que me fez amar e odiar ao mesmo tempo. As palavras pareciam pulsar sob a luz. A cada linha, a certeza crescia. Ele estava apaixonado por outra. Seu peito se apertou. Engoliu em seco, mas as lágrimas já vinham. Olhou ao redor de novo. Só o tic-tac distante do relógio antigo. Mesmo assim, o medo fazia o corpo inteiro gelar. De repente, um estalo. Passos ecoaram no corredor de mármore. Catarina congelou. Rapidamente fechou o diário e o empurrou por dentro do vestido longo, tentando esconder o volume. As maçanetas giraram. Um feixe de luz atravessou a porta. Bruno. Terno escuro, a gravata um pouco solta, o rosto cansado, mas o olhar, aquele olhar frio, direto. Catarina? A voz dele soou baixa, quase um arranhão no silêncio. O que está fazendo aqui? Ela tentou sorrir, mas a expressão denunciava o pânico. Não conseguia dormir, murmurou, as palavras tropeçando. Queria ler um pouco. Ele caminhou lentamente até ela, a mão esquerda no bolso, a outra segurando uma taça de vinho meio vazia. O olhar varreu o ambiente e parou na estante aberta. Lendo. O que exatamente? Catarina respirou fundo. Economia. Talvez. Bruno pousou a taça na mesa de vidro e sorriu de canto. Economia? A esta hora? Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. O frio do metal do diário pressionava a pele sob o tecido. Ele se aproximou mais. Agora o cheiro amadeirado do perfume dele a cercava, familiar e cruel. Tem algo que queira me contar? Perguntou, analisando cada movimento dela. Não. O silêncio se alongou. Ele deu mais um passo. Agora estavam a poucos centímetros. O ar entre eles parecia denso. Estranho. Eu sempre deixo essa estante trancada. Catarina desviou o olhar. Talvez alguém tenha esquecido aberta. Ele inclinou a cabeça, analisando-a. Talvez.
Por dentro, ela implorava que ele desistisse, que voltasse ao quarto. Mas Bruno deu a volta na mesa, aproximando-se da cortina, e algo caiu no chão. Um pequeno pedaço de papel dobrado. Catarina reconheceu o som. O bilhete. Seu nome estava escrito ali. Bruno abaixou-se, pegou o papel e o desdobrou lentamente. Leu em silêncio, depois levantou o olhar para ela. Isso é seu, Catarina. A voz soava calma, mas algo nela queimava. Catarina tentou se explicar. Eu encontrei no chão ontem. Achei que era uma anotação sua, ia devolver. Ele balançou a cabeça devagar, os olhos fixos nela. Você está mentindo. Ela sentiu o peso da acusação como um golpe físico. Não estou. Bruno aproximou-se até ficar a menos de meio metro dela. Agora, ela via o brilho frio nos olhos dele, a mistura confusa de raiva e mágoa. Eu te conheço o suficiente para saber quando mente. Ela respirou fundo, lutando para manter o controle. E eu te conheço o suficiente para saber que está escondendo algo. O olhar dele vacilou. Durante um segundo, algo humano vulnerável atravessou o rosto dele. Mas logo desapareceu. Vai voltar para o quarto antes que eu diga algo de que me arrependa. O tom era baixo, mas autoritário. Catarina hesitou, o coração disparado. Deu um passo para trás, o som dos saltos ecoando. Quando chegou à porta, virou-se. Bruno. Quem é ela? Ele não respondeu. Só ficou ali, imóvel, o rosto mergulhado na sombra. Catarina respirou fundo e saiu da biblioteca, o diário ainda escondido junto ao corpo. No corredor, o som distante da chuva começou. Assim que se afastou da luz, tirou o diário debaixo do vestido e olhou mais uma vez para a capa. Suas mãos tremiam. Voltou à sua suíte no andar de cima, trancou a porta, sentou-se no chão e abriu de novo. As palavras ardiam na página seguinte, escritas com uma urgência que parecia viva. Ela pensa que sabe, mas nunca soube o que fiz por amor. Catarina encostou a testa no papel, o coração pulsando forte. Lá fora, o trovão cortou o céu, fazendo vibrar as janelas. De repente, um barulho metálico vindo do corredor. Passos. Alguém estava subindo. Ela fechou o diário, o colocou embaixo do tapete e apagou as luzes. A maçaneta da porta girou. Catarina recuou até a parede, o corpo tenso. Silêncio. Depois, uma voz. Eu sei que você o pegou, Catarina. A respiração dela se prendeu. Era Bruno, parado do outro lado da porta. Você não deveria ter lido. Ela ficou imóvel. Apenas o som da chuva e o eco distante das palavras dele enchiam o quarto. O coração batia tão alto que parecia ecoar dentro dela. Bruno bateu uma única vez na porta. Boa noite, Catarina. Os passos se afastaram lentamente. Ela ficou ali, no escuro, abraçando o próprio corpo, sentindo o peso do diário escondido a poucos centímetros. Mas o que ela não sabia é que, dentro da capa, havia algo mais. Um envelope lacrado com o nome dela escrito à mão. E quando seus dedos tocaram o selo, um arrepio percorreu sua pele. Confronto na sala de reuniões. A manhã chegou fria, o céu de Lisboa coberto por um tom cinza prateado. O som distante do tráfego misturava-se ao bater do relógio antigo no corredor. Catarina não dormira. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Bruno à porta, as palavras dele ecoando. Você não deveria ter lido. Na mesa de cabeceira, o diário descansava escondido sob uma pilha de revistas. Ela hesitava em tocá-lo, como se as páginas guardassem segredos perigosos o bastante para mudar tudo. Às 9 em ponto, o som de uma notificação. Uma mensagem do assistente de Bruno. Reunião na sala de conferências. Presença obrigatória. O coração dela apertou. Ele queria vê-la. Catarina tomou um gole de café, tentando mascarar a ansiedade. O espelho refletia uma imagem fraca, olheiras fundas, olhos avermelhados. Você vai agir normal, murmurou para si mesma. Como se nada tivesse acontecido.
Desceu os degraus de mármore, cada passo ecoando como um lembrete. O corredor conduzia até a porta fechada da sala de conferências, uma sala toda em vidro, com vista para o jardim. Do lado de fora, Bruno já esperava, terno impecável, o rosto indecifrável, o silêncio afiado. Sente-se, disse ele, sem levantar o olhar do tablet. Catarina obedeceu, tentando controlar a respiração. O som dos dedos dele tocando o vidro da mesa parecia o único ruído. Depois, ele levantou os olhos. Tenho uma pergunta simples, começou. O que exatamente você estava procurando na biblioteca? Ela baixou o olhar. Já disse, não estava... Catarina, interrompeu, o tom mais duro. Eu vi as marcas da fivela do diário na sua saia. Não minta para mim. Ela engoliu seco. Estava curiosa. Bruno deixou escapar uma risada baixa, amarga. Curiosa? Você chama isso de curiosidade? Invadir o escritório de alguém à meia-noite? Eu só queria saber a verdade, ela respondeu, a voz vacilando. Verdade sobre o quê? Os olhos dele endureceram. Sobre mim? Ou sobre o que você imagina que eu escondo? O silêncio entre eles ficou denso, quase físico. Catarina olhou pela janela. O vento jogava folhas contra o vidro. E uma parte dela queria estar do lado de fora, longe dali. As cartas, sussurrou. As palavras. Quem é ela, Bruno? Ele piscou devagar, e uma sombra percorreu-lhe o rosto. Você realmente acredita que seriam para outra pessoa? Então me explique! Gritou, levantando-se. Por que escreveria aquilo se não fosse? Bruno também se ergueu. Agora estavam cara a cara, tão próximos que ela podia sentir a respiração dele. Porque eu não sabia como te dizer o que sentia, murmurou. O tempo pareceu parar. Catarina piscou, confusa. O que está dizendo? Bruno deu um passo para trás, como se tivesse ido longe demais. Esqueça, disse passando a mão pelos cabelos. Não devia ter dito nada. Ela caminhou até ele, o olhar firme. Não, agora vai terminar. Você me deve isso. Bruno ficou em silêncio por alguns segundos e depois falou num tom mais baixo. Aquelas cartas foram escritas há meses. Eu nunca tive coragem de entregá-las. Por quê? Porque eram para você. A palavra caiu entre eles como um raio. Catarina sentiu o chão desaparecer por um instante. Ele continuou, a voz rouca. Eu sempre achei que o amor só atrapalhava, que tudo o que importava era o controle. Mas você apareceu, e eu perdi. Ela balançou a cabeça sem acreditar. Então por que mentiu? Por que me deixou pensar que havia outra? Bruno desviou o olhar. Porque era mais fácil te afastar. Eu não sou o homem que você acha, Catarina. E quem é, então? Ele respirou fundo, os olhos marejando por um instante, e ela percebeu, pela primeira vez, que ali existia dor genuína. Um homem que fez coisas que não se apagam, que escreveu aquelas cartas porque era a única maneira de continuar vivo. Ela se aproximou, diminuindo o tom. Se eram para mim, então por que agora me assusta tanto? Porque ainda são, respondeu ele simplesmente. O ar ficou pesado, os dois presos num silêncio que misturava medo e desejo. As portas de vidro se abriram bruscamente. O assistente entrou, visivelmente constrangido. Senhor Martins, o conselho está aguardando. Bruno desviou o olhar, recompondo-se. Diga que começamos em 5 minutos. O homem saiu, fechando a porta atrás de si. Catarina ainda o observava. Não pode se esconder atrás da empresa para sempre. Bruno pegou o tablet, evitando encará-la. Este assunto termina aqui. Ela deu um meio sorriso triste. Nada termina enquanto houver o que não foi dito. Ele finalmente a fitou. Havia um brilho novo nos olhos dele, não de raiva, mas de rendição silenciosa. Pode ir, murmurou. Preciso pensar. Catarina pegou a bolsa com as mãos trêmulas. Ao sair, sentiu o peso de algo mais forte do que culpa, uma esperança confusa, nascendo onde antes só havia medo.
O corredor parecia mais longo do que nunca. O som dos saltos ecoava entre as paredes de vidro como um lembrete do que acabara de acontecer. Do outro lado da sala, Bruno deixou-se cair na cadeira, fitando o reflexo dela, que desaparecia aos poucos na transparência. Passou as mãos pelo rosto, exausto. Então olhou para o tablet. Na tela, uma notificação piscava. Entrega confirmada. Correspondência enviada ao endereço de Catarina. Ele levantou-se bruscamente, o olhar alarmado. Saiu quase correndo pelos corredores de mármore, chamando pelo assistente. Que correspondência! Uma remessa antiga, senhor. Veio do arquivo. Ordens suas, respondeu o rapaz confuso. Bruno congelou por um segundo. O que tinha dentro? Um envelope com o nome dela, senhor. Eu mesmo o levei esta manhã. Bruno perdeu o fôlego. Santo Deus! Na mansão, Catarina já havia voltado ao quarto. Encontrou o envelope sobre a mesa, o selo dourado ainda intacto. Nas costas do papel, apenas uma frase escrita à mão. Quando terminar de ler, me procure. Ela hesitou, o coração batendo rápido, rompeu o lacre com os dedos. Dentro, uma única página, escrita na mesma caligrafia do diário. O primeiro verso dizia: tudo o que foi proibido entre nós está prestes a acontecer. O som de um trovão do lado de fora fez as janelas vibrarem. Catarina segurou o papel incrédula e tensa, e no fundo da mansão, Bruno Martins já subia as escadas, decidido a encontrar a mulher que acabara de descobrir tudo. O passado que ninguém conhecia. O relógio marcava quase meia-noite quando Bruno finalmente desceu novamente à biblioteca. A chuva caía firme lá fora, batendo contra as janelas, espalhando reflexos tristes pela parede. Ele caminhou até a estante, parou diante do espaço vazio onde o diário deveria estar e fechou os olhos como se o silêncio pudesse responder no lugar dela. Aquela sensação de perda, misturada à culpa e raiva, voltava a atormentá-lo. Não era apenas por ela ter lido. Era por ter revivido tudo o que passara uma década tentando esquecer. Catarina. Ele amava ouvir aquele nome, mesmo agora, enquanto ecoava como ameaça em sua cabeça. Acima, no quarto, Catarina relia a carta, tentando decifrar as entrelinhas. Tudo o que foi proibido entre nós está prestes a acontecer. A frase ressoava como uma profecia. Ela não sabia se devia ter medo ou esperança. No dia seguinte, o sol tímido rompeu as nuvens, e a mansão parecia respirar mais leve. Catarina tentou agir normalmente, mas dentro dela o caos era silencioso. O envelope agora estava guardado com o diário, escondido atrás de roupas no armário. Durante o café da manhã, viu Bruno chegar à mesa com o rosto sério, mas sem vestígios da noite anterior. Ele apenas disse: temos uma reunião externa hoje. Quero que venha comigo. Ela o encarou, surpresa. Depois de ontem, ainda quer que eu vá? Exatamente por causa de ontem. A resposta veio seca. Há coisas que você precisa saber. O motorista os levou por ruas estreitas até um prédio antigo no centro. Lá dentro, o cheiro de papel guardado e verniz velho enchia o ar. Um homem de cabelos grisalhos os esperava. Senhor Martins, disse o homem, apertando a mão de Bruno. Faz muito tempo. Bruno assentiu com um meio sorriso. Sim, Dr. Álvaro. Vim para encerrar o que comecei. Catarina observava, confusa, quando o advogado os conduziu até uma sala repleta de caixas de documentos. Ela perguntou: o que é tudo isso? Ele respondeu sem olhar para ela: meu passado. O advogado abriu uma das caixas e tirou um envelope grosso. Dentro, fotos amareladas mostravam Bruno muito mais jovem, ao lado de uma mulher loira, de olhos gentis. Laura? Perguntou Catarina, reconhecendo o nome gravado no colar que encontrara semanas antes. Bruno respirou fundo. Ela foi minha noiva. Morreu há 10 anos, por minha culpa. A sala ficou em silêncio. Catarina sentiu o chão desaparecer. Sua culpa? Como assim? Bruno se afastou até a janela. Lá fora, o trânsito seguia indiferente, mas a voz dele tremia ao continuar. Eu fui o responsável pelo projeto que desabou. Estávamos juntos no local.
Era um prédio filantrópico e houve falhas na estrutura. Ela entrou sem que eu soubesse. O teto caiu antes que eu pudesse tirá-la de lá. O advogado abaixou os olhos e Catarina entendeu que aquela história ainda doía para todos ali. Ela deu um passo à frente. E o diário? Escrevi cada carta para lidar com o que restou, disse Bruno, virando-se. Foram palavras para uma mulher que eu nem conhecia ainda, até te conhecer. Catarina abriu a boca, mas nada saiu. Quando me olhou pela primeira vez, achei que estivesse enlouquecendo, continuou ele. Foi como ver Laura de novo. Os mesmos olhos, a mesma força. Bruno. Ele levantou a mão pedindo silêncio. Por isso eu te afastei, porque amar você parecia trair o que restou dela. Catarina respirou fundo, o coração apertando no peito. E agora? Ainda acha que me amar é trair? Ele se aproximou devagar. Agora acho que foi Laura que te trouxe até mim. A honestidade nua nas palavras dele a fez estremecer. Lágrimas silenciosas escorreram. Essa culpa não é sua, disse ela, mas continuar preso a ela é. Bruno segurou as mãos dela, pela primeira vez sem medo. Não quero te machucar, Catarina. Já machuca, Bruno. Machuca tentar entender alguém que só mostra metade. O som do relógio pendurado na parede marcou o fim daquele silêncio. O advogado pigarreou, lembrando que ainda estavam ali. Senhor Martins, há outra coisa. Laura deixou um testamento não oficializado, datado um dia antes do acidente. Bruno o olhou sem entender. Ela nomeava você e Catarina Ferreira como correspondentes. Catarina recuou. Eu? Curioso, não? Disse o advogado, entregando o documento. O nome, a caligrafia, tudo igual. Bruno passou os olhos pelo papel e franziu a testa. Isso é impossível, mas as letras estavam lá, nítidas. Há alguém que ainda não conheço, mas que curará o que deixo inacabado. Catarina Ferreira. O ambiente inteiro pareceu congelar. Catarina levou a mão à boca. Como ela podia saber meu nome? Murmurou. Bruno estava pálido. Não podia. O advogado, sem saber o que fazer, recolheu os papéis com cautela. Talvez seja coincidência, arriscou. Mas os dois sabiam que não era. De volta à mansão, o silêncio era absoluto. Catarina foi direto ao quarto, abriu o armário e retirou o diário. Nas últimas páginas, encontrou algo que não tinha visto antes, um pequeno envelope colado ao fundo da capa. Dentro, uma fotografia antiga. Nela, Laura sorria em um jardim. E ao fundo, uma menina corria. Cerca de 5 anos de idade, cabelo escuro, os mesmos olhos que o espelho mostrava a Catarina todas as manhãs. Ela deixou a foto cair. Bruno entrou no quarto nesse instante, ofegante. Eu encontrei o mesmo retrato no arquivo, Catarina. Ela... Ele parou ao ver a imagem no chão. Também está aqui. Os dois ficaram ali, lado a lado, olhando o retrato. Diga que isso é impossível, sussurrou Catarina. Bruno encarou-a, incapaz de negar. Eu não sei o que pensar. O vento do fim de tarde entrou pela janela, soprando as cortinas. Lá fora, o horizonte dourava o céu, pacífico demais para o caos que os envolvia. Catarina fechou o diário devagar, o olhar firme. Então talvez seja a hora de encontrar alguém que saiba. Bruno assentiu. Amanhã. Vamos até Sintra. O antigo sócio de Laura ainda mora lá. Ele pode ter respostas. Catarina observou o reflexo deles no espelho, 2 rostos distantes, ligados por algo que nenhum dos dois ainda compreendia. E quando Bruno saiu do quarto, ela olhou novamente para o retrato, a menina ao fundo. Por um segundo, teve quase certeza de que lembrava daquele jardim. A confissão na chuva. O céu sobre Sintra amanheceu carregado, o tipo de dia em que as nuvens parecem pesar sobre a terra. Catarina observava pela janela do carro o caminho sinuoso cercado por floresta, onde o vento soprava folhas molhadas no vidro.
Bruno dirigia em silêncio absoluto, o semblante tenso e concentrado, as mãos firmes no volante. Nenhum dos dois havia dormido. A imagem da fotografia, aquela menina no fundo do retrato, ainda insistia em voltar. Catarina tentava achar explicações lógicas, um truque de luz, uma coincidência absurda, mas, no fundo, algo nela dizia que era mais. Vamos mesmo fazer isso? Perguntou finalmente, sem tirar os olhos da estrada. Bruno assentiu. Se alguém pode explicar o que Laura deixou, é o homem que trabalhou com ela. O carro subiu uma ladeira estreita e parou em frente a uma casa antiga, de janelas azuis e paredes cobertas de era. Bruno desligou o motor. Alberto Viana, disse ele, engenheiro. Trabalhou comigo e com Laura no projeto do edifício. Bateram à porta e foram recebidos por um homem de cabelos brancos e passos lentos, que os observou com um olhar que misturava espanto e remorso. Martins? A voz dele soava rouca. Pensei que nunca mais o veria. Preciso entender o que aconteceu antes do acidente, disse Bruno. E o que Laura sabia. Alberto os convidou a entrar. A casa cheirava a madeira antiga e café. Fotos antigas alinhavam as paredes. Projetos, plantas arquitetônicas, sorrisos do que um dia fora um sonho. Sentados à mesa, o velho abriu uma gaveta e tirou uma caixa. Ela me fez prometer guardar isto até o dia em que alguém viesse com o nome Catarina Ferreira. Catarina arregalou os olhos. Ela disse isso? Disse com todas as letras. Dentro da caixa havia uma fita cassete e um bilhete dobrado. Bruno passou os dedos pelo papel antes de ler em voz alta. Se ele estiver ouvindo isto, e se ela estiver com ele, então encontrarão o que eu não pude explicar em vida. Alberto pegou um gravador antigo e colocou a fita. O som chiou. Depois a voz suave de Laura encheu o ar. Bruno, se você ouvir isso, é porque não consegui te dizer pessoalmente. Catarina existe. Ela crescerá sem saber quem é, e será o reflexo do que fizemos juntos. Prometa que cuidará dela quando o destino a trouxer de volta. O silêncio após aquelas palavras era esmagador. Catarina levou a mão ao peito. O que? Isso quer dizer que... Bruno a interrompeu incrédulo. Não, isso é impossível. Catarina, você não pode ser filha de Laura. Mas dentro dela algo desabava. Cada lembrança que antes parecia aleatória ganhava sentido. O colar, o nome, os olhares inexplicavelmente familiares. Ela se levantou, respirando com dificuldade. Preciso de ar. Saiu correndo para fora da casa, a chuva começando a cair fina. Bruno a seguiu, chamando seu nome. Ela parou no meio do caminho de pedras, o vestido colando ao corpo. Você sabia, Bruno? Gritou. Sabia e nunca me disse? Ele balançou a cabeça, encharcado pela chuva. Juro que não. Se soubesse, teria feito qualquer coisa para evitar te magoar. Mas me magoou mesmo assim. As lágrimas se misturavam às gotas d'água que caíam do céu. Eu achei que você estivesse me salvando, mas o tempo todo o que fazia era me esconder de mim mesma. Bruno deu mais um passo com os olhos marejados. Eu te amei, desde o momento em que te vi. E se for verdade o que ela disse, então o destino é cruel demais. Catarina o encarou, o peito subindo e descendo com força. Você ainda não entende. Talvez Laura não estivesse falando de filha ou sangue. Talvez estivesse falando de alma. Ele ficou em silêncio, sem saber se devia acreditar. O vento aumentou, chacoalhando as árvores. Tudo isso é loucura, disse ele num sussurro. Eu só queria poder voltar atrás, apagar aquele dia, apagar a culpa. Ela se aproximou até ficar diante dele. Mas não pode, e nem eu posso apagar o que sinto agora. Um trovão partiu o céu ao meio. Bruno a olhou como se quisesse dizer 1000 coisas que já estavam presas há anos. Eu tentei resistir a você. Tentei ser racional, distante, mas fracassei. Catarina deu um passo à frente, e entre eles restavam apenas centímetros.
A respiração dos dois se misturava. Então diga agora, ela murmurou. Diga o que não teve coragem de confessar. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, as lágrimas misturadas à chuva. Eu te amo. Desde o minuto em que entrou na minha vida, eu te amei. Ela fechou os olhos. Mesmo achando que eu carrego o passado que te destruiu? Justamente por isso, respondeu. Porque você é a única parte que me resta dele. E antes que pudesse pensar, ela o beijou. Um beijo intenso, desesperado, rasgando tudo que era medo e culpa. A chuva caía forte, molhando os dois, enquanto o mundo desaparecia por um instante. Quando se separaram, respiravam ofegantes. Catarina o olhou, confusa e viva ao mesmo tempo. Isso muda tudo, Bruno. Eu sei, disse ele, tocando o rosto dela. Mas eu não me arrependo. Os dois ficaram ali, imóveis, até que uma luz de faróis os fez se virar. Um carro preto parou na entrada da casa de Alberto. Um homem saiu, vestindo um casaco pesado, o rosto semi-encoberto. Senhor Martins? Chamou em tom enérgico. Preciso falar com o senhor. Bruno o reconheceu de vista. Trabalhara com ele anos antes, em um dos projetos que causaram a investigação sobre o desabamento. O que está fazendo aqui? O homem lançou um envelope selado. Achei melhor entregar pessoalmente documentos antigos do caso e algo que talvez o interesse. Bruno pegou o envelope e o abriu sob a chuva. Dentro, uma folha manchada, mas legível. Relatório técnico assinado por 2 engenheiros, um deles, Alberto Viana, o outro, Laura Ribeiro. Catarina se aproximou e leu o rodapé. Responsável pela estrutura central, Bruno Martins. Bruno empalideceu. Isto nunca foi do arquivo público. O homem hesitou. Recebi de forma anônima ontem. Catarina o olhava em silêncio. Então, alguém ainda está tentando esconder o que aconteceu. Bruno fechou o envelope e olhou para a casa ao longe, onde Alberto observava pela janela. Ou talvez alguém queira finalmente nos mostrar tudo. O trovão voltou a romper o céu e a chuva apertou. Catarina segurou a mão dele. Agora que começamos a descobrir a verdade, não dá mais para voltar atrás. Bruno assentiu lentamente. Não, Catarina. Agora só podemos ir até o fim. Eles caminharam de volta pela estrada molhada, lado a lado, encharcados, mas determinados. Entre eles, a promessa silenciosa de que o amor e o passado estavam prestes a colidir de vez, entre mentiras e verdades. A chuva parou na manhã seguinte, mas o ar ainda carregava a umidade do temporal. O caminho de volta de Sintra parecia mais longo do que antes. Bruno dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, enquanto Catarina observava pela janela o horizonte enevoado, tentando entender o que havia acontecido entre eles. E dentro deles, nada parecia claro. O beijo da noite anterior ainda pulsava na memória, mas a dor das revelações também. As palavras de Laura ecoavam sem trégua. Prometa que cuidará dela quando o destino a trouxer de volta. Catarina encostou a testa no vidro. E se ela não estivesse falando de mim diretamente? Perguntou, quase num sussurro. E se Catarina Ferreira fosse um símbolo? Bruno desviou os olhos da estrada por um instante. Talvez. Ou talvez o destino tenha formas de repetir o que precisa ser entendido. Você fala como se acreditasse nisso agora, disse ela, com um meio sorriso cansado. Eu não acreditava em destino antes de te conhecer, respondeu. O silêncio retornou, confortável e tenso ao mesmo tempo. Quando chegaram à mansão, um envelope os esperava na entrada, sobre a mesa do hall. Nenhum remetente, apenas a caligrafia firmemente desenhada, para Bruno e Catarina. Ela trocou um olhar com ele. Quer abrir? Bruno rasgou o selo lentamente. Dentro havia uma única folha datilografada e uma fotografia. A imagem mostrava o grupo do projeto dias antes do acidente: Bruno, Laura, Alberto e mais 3 rostos desconhecidos. O texto dizia: alguns segredos não estão enterrados, estão vivos.
Catarina franziu o senho. Isso é uma ameaça? Bruno dobrou o papel sério. Ou um aviso. A tarde caiu com o peso do mistério. Ele trancou-se no escritório com relatórios antigos, enquanto ela, inquieta, foi até o jardim. A brisa soprava leve, e o som distante das fontes parecia zombar da calma aparente daquele lugar. Catarina sentia um nó no peito. Ainda podia sentir o toque de Bruno na noite anterior, a sinceridade bruta no olhar dele, o medo e, acima de tudo, o amor. Aquele amor que surgira nas frestas do impossível. Enquanto caminhava, viu de longe uma figura se aproximando pelo portão lateral. Um homem de terno cinza, olhar furtivo, carregando uma pasta. Ele não parecia um visitante comum. "Posso ajudar?" perguntou Catarina, cautelosa. O homem olhou em volta antes de responder. "Vim falar com o Sr. Martins, mas talvez devesse conversar com a senhora também." Ela se armou de desconfiança. "Quem é o senhor?" "Chamo-me Duarte. Fui o auditor responsável pelo caso do edifício." O nome fez um calafrio percorrer-lhe a espinha. "O caso que matou Laura?" Ele assentiu. "Sim." Mas as conclusões foram alteradas. Catarina o conduziu até o escritório. Bruno se levantou ao ver o homem entrar. "Duarte?" perguntou surpreso. "Pensei que você tivesse se aposentado." "Me aposentaram", respondeu o homem. "Por insistir demais." Bruno cruzou os braços. "O que quer?" Duarte abriu a pasta. Mostrar o que esconderam de ambos. O desabamento não foi um acidente. Catarina se aproximou, o coração acelerado. "Como assim?" "O prédio foi sabotado", disse o auditor. "Há registros de interferência nas colunas estruturais dias antes da inauguração. Alguém removeu as travas de segurança." Bruno empalideceu. "Isso é impossível. Eu revisei todos os relatórios." "Os oficiais, talvez", rebateu Duarte. "Mas não os originais. Estes estavam no arquivo interno da construtora." Ele colocou sobre a mesa 3 fotos impressas. Nelas, cabos cortados, ferros retorcidos e uma assinatura parcialmente borrada no rodapé do documento de autorização: Alberto Viana. Catarina levou a mão à boca. "Não pode ser." Bruno ficou imóvel, a mandíbula tensa. Ele estava com Laura naquele dia. "Sim", disse Duarte. E o relatório de causa final indicava que alguém mexeu na estrutura para encobrir testes ilegais de material, uma sabotagem contratual. "E Laura descobriu", completou Catarina, a voz fraca. Duarte confirmou. "Por isso ela quis registrar tudo. E agora vocês estão no meio do que restou dessa história." Bruno caiu na cadeira atordoado. "Então a culpa nunca foi minha." Catarina colocou a mão no ombro dele. "Nunca foi, Bruno." Por um longo momento, ficaram em silêncio, absorvendo o impacto. Mas Duarte ainda não havia terminado. "Há algo mais. Um detalhe importante. Laura não morreu instantaneamente." Bruno ergueu o olhar horrorizado. "O que disse?" "Ela foi retirada dos escombros com vida, mas levada para uma clínica particular. Ficou inconsciente por dias. Alguém pagou pela internação de forma anônima e depois sumiram com o registro." Catarina tremia. "Está dizendo que ela pode estar viva?" O homem hesitou. "Não posso afirmar, mas encontrei recibos de despesas médicas no nome do mesmo investidor que financiou o projeto." Bruno se levantou, o rosto tenso. "Quem era?" "Um empresário chamado Vasco Oliveira." Bruno e Catarina trocaram um olhar de horror. O nome era familiar. Vasco fora o rival de Bruno nos negócios, um homem conhecido por manipular contratos e subornos. "Ele tinha motivos", disse Bruno. "Queria o controle total da empresa depois do colapso." Catarina apertou o braço dele. "Se Laura sobreviveu, ele deve ter ficado com ela." O auditor recolheu os papéis. "Não tenho provas de que ela esteja viva, mas vos entrego tudo o que consegui. Cuidado, há gente que prefere manter o passado enterrado." Duarte saiu em silêncio, deixando o eco das revelações para trás.
Bruno andou de um lado para o outro, o corpo em tensão. Durante todos esses anos, carreguei uma culpa que não era minha. Catarina o encarou, firme. Então agora vai fazer o que ela queria. Descobrir a verdade inteira. Ele parou diante dela, segurando-lhe o rosto com suavidade. Sabe o que está pedindo? Se for verdade, o que encontrarmos pode destruir tudo o que ainda temos. Ou pode nos libertar, respondeu ela. O olhar dele endureceu, mas nos olhos havia ternura. Mesmo assim, me assusta o quanto eu te quero, mesmo com tudo isso à volta. Ela sorriu, cansada. O medo só importa quando o impede de amar. Bruno não respondeu, mas seus dedos permaneceram no rosto dela, demorando-se. Lá fora, o vento voltou a soprar forte, fazendo as janelas baterem. Entre mentiras reveladas e verdades ainda escondidas, os dois compreenderam que o que estava por vir seria mais perigoso do que qualquer lembrança, porque pela primeira vez havia um inimigo vivo no meio do caminho. Como o destino parecia gostar de ironias, uma nova carta deslizou debaixo da porta, endereçada a ambos, sem assinatura. Dentro, apenas 3 palavras. Ela está voltando. O baile dos segredos. A notícia da carta percorreu a mansão como um sussurro perigoso. Ela está voltando. Essas 3 palavras pareceram mudar o ar, deixando tudo mais denso, como se o tempo tivesse prendido a respiração. Bruno não dormiu. Passou a noite vasculhando arquivos digitais, ligações antigas, e-mails de anos antes. No amanhecer, olhou o próprio reflexo no espelho e quase não se reconheceu. Havia algo sombrio no olhar, o medo de uma verdade que não podia mais controlar. Catarina o observava da porta com um misto de compaixão e inquietude. Você não vai conseguir resolver tudo sozinho, Bruno. Ele desviou o olhar. Não posso simplesmente fingir que aquela carta é só coincidência. Mas se for, insistiu ela. Se for alguém tentando te desestabilizar? Bruno respirou fundo. Então precisam tentar mais. O telefone tocou. O número era de um antigo contato do mundo dos negócios, convidando para o baile anual de investidores no Palácio de Queluz, evento luxuoso, cheio de rostos influentes. Bruno hesitou, mas percebeu algo nas entrelinhas. O convite vinha assinado por Vasco Oliveira. Ele virou-se para Catarina. Vamos ao baile esta noite. Ela arregalou os olhos. Ao baile? Você enlouqueceu. Se Vasco está por trás disso, ele vai aparecer lá. E se há uma chance mínima de Laura... Ele parou, incapaz de terminar. Catarina cruzou os braços. Vou com você, então. Ele a encarou. Pode ser perigoso. Já estamos dentro do perigo, Bruno. Horas depois, o salão do palácio brilhava sob lustres de cristal. As mulheres usavam vestidos de noite que cintilavam como diamantes, e o som das taças se misturava a murmúrios discretos. Catarina desceu as escadas com um vestido azul escuro de seda. Bruno esperava por ela perto da entrada, vestindo um terno preto impecável. Por um momento, ele esqueceu tudo. Os olhos não conseguiam desviar. Ela sorriu brevemente. Está pronto para enfrentar fantasmas? Se forem os nossos, estaremos em boa companhia. Caminharam juntos pelo salão, observando rostos familiares, jornalistas, empresários e uma orquestra suave que parecia esconder segredos sob cada acorde. De repente, Bruno congelou. No centro do salão, conversando com diplomatas, estava Vasco Oliveira, elegante, carismático e com aquele mesmo olhar frio de quem sempre tem algo a esconder. Bruno se aproximou, controlando o impulso. Vasco. O homem virou-se surpreso, mas logo sorriu. Bruno Martins. Pensei que tivesse perdido o gosto por festas. Às vezes é bom revisitar o passado, respondeu Bruno tensamente. Especialmente quando ele insiste em nos chamar. Vasco riu. Sempre tão poético, e esta deve ser Catarina Ferreira. Ela estendeu a mão. Vasco a observou com interesse incomum. Fer,
Engraçado. Tive uma antiga amiga com esse sobrenome. Tenho ouvido isso com frequência ultimamente, respondeu ela. O olhar dele demorou-se mais do que deveria. Então, voltando-se a Bruno, murmurou: Ainda em busca de respostas, meu caro. Talvez apenas da verdade. Bruno estreitou os olhos. Ou quem sabe de um fantasma chamado Laura Ribeiro. Um silêncio desconfortável invadiu o ar. Vasco tomou um gole de champanhe, disfarçando o constrangimento. Alguns nomes deveriam permanecer no passado. E alguns crimes também? Disparou Catarina, controlando a raiva. As pessoas ao redor começaram a olhar. Vasco manteve o sorriso, mas o olhar endureceu. Cuidado, menina. Nem tudo que vocês acreditam ser verdade o é. Ele se afastou entre risadas forçadas, indo em direção ao terraço. Bruno olhou para Catarina. Ele sabe. Sobre Laura? Sobre tudo. Bruno respirou fundo. Precisamos seguir. Foram até o terraço iluminado por luzes douradas. A chuva fina caía novamente, deixando o ar frio e úmido. Vasco estava encostado no parapeito falando ao telefone. Quando percebeu a presença deles, desligou. Este não é o lugar para interrogatórios, disse ele. Bruno deu um passo à frente. Onde está Laura? Vasco riu baixo. A pergunta certa não é onde, Bruno. É quando. Catarina franziu o senho. O que quer dizer com isso? Vasco olhou diretamente nos olhos dela. Às vezes, o passado volta com outro nome, outro rosto, outro coração, mas os erros permanecem. Bruno o agarrou pela gola, furioso. Chega de enigmas! Seguranças se aproximaram, mas Vasco levantou a mão, ordenando que parassem. Ela está mais perto do que imagina, disse baixinho. Sempre esteve. Deu um leve sorriso enigmático e se afastou pelo corredor, desaparecendo entre os convidados. Catarina ficou ali, tremendo. Ele está jogando com a gente. Talvez não completamente, respondeu Bruno. O que ele disse... Quando, Bruno? Ele disse quando. Ela olhou ao redor, a mente fervendo. E se ela nunca tivesse partido de verdade? Antes que ele respondesse, uma mulher atravessou o salão, chamando a atenção dos fotógrafos. O rosto dela estava parcialmente coberto por uma máscara prateada, o vestido branco esvoaçante. Bruno sentiu o coração parar. O jeito de andar, o cabelo preso, até o modo como a máscara se apoiava no rosto, tudo lhe parecia familiar. Catarina, sussurrou ele. É ela. Catarina virou-se devagar, acompanhando o olhar dele. A mulher misteriosa agora olhava diretamente para Bruno, parada na escada. E mesmo à distância, um leve sorriso se formou nos lábios dela antes que desaparecesse na multidão. Bruno correu atrás, empurrando convidados e garçons pelo caminho, mas a mulher já havia sumido. Apenas um lenço branco ficou caído no chão. Catarina pegou o lenço. O tecido estava úmido e perfumado, com uma pequena letra bordada num canto. L. Bruno engoliu em seco, as mãos trêmulas. Não pode ser. Catarina o olhou, assustada e fascinada ao mesmo tempo. Se for ela, Bruno... Então nada do que sabíamos era verdade. Ele passou a mão pelos cabelos molhados. E agora? Ela olhou em volta, apertando o lenço entre os dedos. Agora o baile acabou. Mas o jogo começou. E no canto do salão, enquanto a orquestra retomava a melodia, alguém observava em silêncio. Um par de olhos femininos por trás de uma máscara prateada brilhava com a mistura exata de dor e vingança, cercados pela verdade. O baile terminara, mas a imagem daquela mulher mascarada não deixava a mente de Bruno. O lenço branco com o bordado L repousava sobre a mesa do escritório, e ele o encarava como se pudesse extrair respostas só com o olhar. Do outro lado da sala, Catarina fechava as cortinas, ainda em silêncio. Não diz nada desde que voltamos, murmura ele. Está me culpando? Ela o encara. Não sei, Bruno. Quero acreditar em você, mas o que vimos ontem... Se aquilo era Laura, então tudo o que vivemos é uma mentira. Bruno aperta os punhos. Laura está morta. Eu a vi. Vi o corpo. E mesmo assim, ela enviou cartas.
Deixou gravações, apareceu mascarada num baile. Catarina se aproxima lentamente. Se ela está viva, o que está fazendo? Te testando? Me observando? Bruno desvia o olhar. Ou pedindo ajuda. Ele se levanta, decidido. Não vou esperar mais. Vai aonde? Pergunta Catarina, apreensiva. Ao centro médico mencionado pelo auditor. A tal clínica particular que recebeu uma paciente sem registro há 10 anos. Catarina segura o braço dele. Não vamos sozinhos. Se Vasco está envolvido, podemos cair numa armadilha. Bruno a encara, firme. Prefiro cair em armadilha do que continuar preso numa mentira. Horas depois, o carro corta a estrada rumo a Cascais. O sol aparece entre nuvens pesadas. A clínica fica afastada, cercada por árvores altas e grades enferrujadas. O portão range quando Bruno o empurra. Lá dentro, o silêncio é quase opressor. Uma recepcionista idosa os observa, desconfiada. Senhor Martins, não esperava vê-lo aqui. Bruno hesita. Então me conhece. Conheço todos os investidores antigos deste lugar, ela responde. Mas a clínica foi vendida há muito tempo. Procuramos registros de uma paciente sem identificação, internada há 10 anos, diz Catarina. Mulher, cerca de 30 anos. A idosa baixa o olhar. Não devia. Bruno coloca discretamente um envelope sobre o balcão. Devia, se ainda valoriza a verdade. Ela pega o dinheiro, suspira e os conduz por um corredor estreito. Abre uma sala de arquivo abafada, poeirenta. Houve uma mulher assim, sem nome, sem visitas. Pagavam em dinheiro vivo. Ficou internada por quase 2 anos. E o que aconteceu com ela? Pergunta Catarina, tensa. A mulher hesita. Um homem veio buscá-la, alto, de casaco cinza. Não disse o nome. Vasco Oliveira, murmura Bruno. A recepcionista entrega uma pasta gasta com documentos incompletos e uma foto em preto e branco. Nela, uma mulher pálida deitada em uma cama de hospital, o rosto parcialmente virado. Mesmo meio coberto, a semelhança era inconfundível. Catarina segura a foto com as mãos trêmulas. É ela. Bruno fecha os olhos. Então ela realmente sobreviveu. No verso da foto, Catarina lê algo rabiscado. Não confie nele. Ela o encara, assustadora. Isso estava ali por um motivo. Antes que Bruno respondesse, um ruído no corredor os faz virar. Passos rápidos, vozes abafadas. Catarina apaga as luzes instintivamente. 2 homens de terno surgem à porta segurando rádios. Vasculhem o arquivo, diz um deles. O Sr. Vasco quer tudo eliminado. O medo toma Catarina por inteira. Bruno segura sua mão e a puxa para trás das prateleiras. Quando um dos seguranças se aproxima, Bruno atira um registro no chão, desviando a atenção. Aproveitam um instante e correm até a saída dos fundos. Do lado de fora, o som dos carros aproxima-se. Entrem, Bruno liga o motor. Um jipe preto surge atrás deles, acelerando. Eles estão nos seguindo! Grita Catarina. Bruno desvia por uma estrada estreita. O carro derrapa na terra molhada. Os faróis cortam a neblina. O som do motor é o único barulho entre eles. Bruno, o que ele quer de nós? Não sei, responde concentrado. Mas se Laura ainda estiver viva, ele prefere nos silenciar antes que a encontremos. Após quilômetros, conseguem despistar o jipe. Param junto a falésias, o mar bramindo abaixo. Catarina sai do carro, tremendo de raiva e confusão. Você entende, Bruno? Grita. Laura vive, Vasco a esconde. E eu sou o elo entre vocês dois. Ele se aproxima devagar, tentando acalmá-la. Catarina, olhe para mim. Nada disso muda o que sinto. Muda tudo. Ela se afasta um passo. O que somos, então? Uma repetição do passado? Bruno segura o rosto dela com as 2 mãos. Não. Nós somos a chance que o passado nunca teve. Ela respira fundo, o olhar travado no dele. Por um momento, as palavras cessam. O vento uiva entre as rochas.
E se eu desaparecer como ela, Bruno? Pergunta a voz embargada. Então te trago de volta, nem que o mundo acabe. Catarina desvia o olhar, mas uma lágrima escapa. Ele a segura contra o peito, e por um breve instante o medo cede espaço à calma. Longe dali, o jipe estaciona em frente a uma mansão isolada. Vasco desce, seguido pelos seguranças. Entra em uma sala escura, iluminada apenas por uma lareira. Sentada diante do fogo, uma mulher de cabelos loiros observa algo nas mãos, um colar prateado com a letra L. Eles já sabem, diz Vasco. A mulher levanta o olhar. O rosto é bonito, mas marcado. Eu imaginei que não demorariam. Quer que eu cuide disso? Pergunta ele. Ela sorri, melancólica. Não, deixe que venham. É hora de saber se Bruno ainda é o homem que um dia amei. Enquanto isso, em Lisboa, Bruno e Catarina chegam de volta à mansão. Estão exaustos, sujos de barro e com o coração latejando. No corredor, o reflexo de ambos no espelho parece o retrato exato de duas pessoas em guerra consigo mesmas e com o tempo. Catarina coloca a foto sobre a mesa. Se ela está viva, não vai parar até aparecer. Bruno olha pela janela. Lá fora, relâmpagos iluminam o jardim. E quando aparecer, quero que esteja comigo. Catarina suspira. Mesmo que ela te peça para escolher, ele se vira devagar. Já escolhi. O trovão explode e a luz se apaga. Por um segundo, escuridão total. Depois, a voz dela sussurra na escuridão, quase imperceptível. Então a verdade vai te testar, Bruno. E no vidro da janela, iluminado por um raio distante, surge uma silhueta feminina, imóvel, observando do lado de fora, com olhos que o tempo não conseguiu apagar. A escolha que quebrou o silêncio. A chuva voltou na manhã seguinte, fina e insistente. Bruno acordou antes do amanhecer, o olhar perdido na janela embaçada. A imagem da silhueta na noite anterior o perseguia. Cada batida da chuva no vidro soava como um chamado, ou um aviso. Catarina dormia ao lado dele, exausta, o rosto sereno. Ele a observou por um instante, sentindo o peso de dois mundos sobre os ombros, o que tinha com ela e o que deixara com Laura. Levantou-se sem fazer barulho. Na cozinha, encontrou o mordomo retirando correspondências da gaveta. Entre notas e revistas, havia um envelope preto, lacrado com cera prateada. Sem remetente, sem endereço. Apenas as iniciais LR. Bruno respirou fundo e rasgou o lacre. Dentro, um cartão dobrado e uma foto recente, Laura, viva, na varanda de uma mansão à beira-mar. No verso, uma frase escrita em letra firme. Chegou a hora de cumprir o que prometeu. Ele deixou o papel cair. O sangue gelado. Bruno? A voz de Catarina veio do corredor. Estava acordada, com um robe branco e o cabelo despenteado. O que é isso? Ele hesitou, mas acabou mostrando. Catarina olhou a foto e empalideceu. É ela. Não há mais dúvida. Bruno apertou a mandíbula. Agora sabemos que está viva e que quer que você a encontre, completou Catarina. O silêncio entre eles ficou pesado. Bruno sabia o que aquele olhar dela significava. Você acha que devo ir? Acho que ela te quer sozinho, respondeu Catarina, tentando conter a emoção. E isso me assusta. Ele se aproximou, tocando-lhe o rosto. Não importa o que ela queira. O que importa é o que fazemos com isso. Catarina afastou-se levemente. Bruno, se for encontrá-la, deve saber que pode não haver volta. Nunca houve, respondeu ele. Horas depois, o carro de Bruno seguia pela estrada costeira. O horizonte cinzento refletia no mar agitado. O endereço no bilhete levava a uma antiga casa em Sesimbra, isolada sobre as rochas. Ele estacionou, o vento batendo forte e frio. Subiu os degraus de pedra, cada passo ecoando como um prelúdio de algo inevitável. A porta estava entreaberta. Lá dentro, o som de uma melodia antiga tocava num gramofone.
Na poltrona, de costas, uma mulher observava o fogo da lareira. Demorou, Bruno, disse ela sem se virar. Ele ficou imóvel. Laura? Ela se levantou devagar. A voz, o gesto, o perfume. Tudo o que ele tentou esquecer estava ali, de novo. Pensei ter te perdido, murmurou ele. Laura virou-se. O rosto agora trazia marcas de tempo e dor, mas o olhar permanecia o mesmo. De certa forma, perdeu mesmo. Ele deu um passo, porque fingiu estar morta. Ela riu, amarga. Fingir? Eu quase morri. Quando acordei, o homem que amava carregava minha culpa e estava com outra mulher. Bruno tremeu. Tudo o que vivi desde então foi tentar entender. E agora entende? Perguntou Laura, cruzando os braços, que estava traindo a minha memória. Ele fechou os punhos. Catarina não tem culpa. Laura sorriu, com ironia serena. Catarina. Ela caminhou até ele. Sabe o que é mais cruel? Ela é o motivo de tudo isso ainda existir. O que quer dizer? Laura inclinou o rosto, os olhos marejados. Eu sabia que um dia ela cruzaria seu caminho. É como se algo dentro de mim já soubesse. Bruno a observava, confuso. Laura, está me dizendo que sabia quem ela seria? Ela hesitou. Catarina é o espelho do que restou de mim. O nome, o rosto, nada foi coincidência. Fechou os olhos. Quando achavam que eu ia morrer, deixei instruções. Pedi que ela fosse cuidada, educada e protegida. Bruno a interrompeu sem ar. Protegida de quê? Laura abriu os olhos lentamente. De Vasco. O nome ecoou como um trovão. Ele controlava tudo, continuou Laura. Pagou a clínica, manipulou os relatórios e tentou me apagar. Disse que só pouparia Catarina se eu desaparecesse. Bruno recuou atordoado. Então, você desapareceu para salvá-la? Ela assentiu. Eu desapareci para salvar vocês dois. O silêncio foi imenso, até que o som de um carro os fez virar. Lá fora, faróis cruzaram o portão. Bruno olhou pela janela e viu 2 veículos pretos entrando. Ele nos achou, disse Laura tensa. Bruno correu até a porta, mas Laura o segurou. Espere, não pode deixar que te leve. Não vou fugir de novo, respondeu ele firme. Laura apertou o braço dele. Bruno, se algo acontecer, prometa que vai proteger Catarina. Ela é tudo o que sobrou do que fomos. Não preciso prometer o que já faço. As portas da frente bateram. Vozes de homens ecoaram no corredor. Laura pegou uma arma pequena da gaveta e entregou a ele. Se nos encontrarem, use. Bruno hesitou. Não. Sem mais mortes. Mas antes que pudessem agir, a porta foi arrombada. 2 seguranças armados entraram, seguidos de Vasco Oliveira. Cena comovente, disse ele, frio. O marido morto reencontra a esposa morta. Bruno avançou um passo. Acabou, Vasco. Todos os relatórios e provas estão comigo. Você sempre foi ingênuo, murmurou Vasco. Achou que era o protagonista da história, mas sempre foi apenas o peão de Laura. Laura o fuzilou com o olhar. Eu lutei para destruir o que você construiu. Então fracassou, disse Vasco erguendo a arma, porque hoje ela morre de novo. O disparo ecoou. Catarina estava na porta, tinha seguido Bruno até ali, escondida o tempo todo. Laura caiu de joelhos, o sangue tingindo o vestido. Vasco tentou atirar de novo, mas Bruno o golpeou com um abajur. Os seguranças fugiram. Catarina correu até Laura, desesperada. Não! Por favor, aguenta! Laura sorriu fracamente. Eu sabia que te encontraria. Não fala, por favor. Ela segurou a mão de Catarina, ofegante. Tudo o que fiz foi para te devolver a ele. Catarina chorava. Por quê? Laura tosse, o olhar já distante. Porque ele sempre te amou. Eu só fui o começo. Você é o fim e o renascimento. Bruno a segura, impotente. Não! Mas Laura deixa escapar o último suspiro, o olhar fixo na janela, onde o sol finalmente rompe as nuvens.
O silêncio que se segue é ensurdecedor. Bruno segura Catarina nos braços. Nenhum deles sabe o que dizer. Ela o encara, lágrimas e raiva misturadas. Agora entende. As promessas sempre cobram preço. Ele a puxa para si, abraçando-a com força. Então dessa vez a gente paga junto. E do lado de fora, o vento começa a soprar mais leve, levando embora o cheiro de pólvora e lembranças. O abraço que mudou tudo. O amanhecer parecia outro. O ar em Sesimbra vinha com cheiro de maresia e luto, misturado à sensação de um fim que ainda não era fim. A polícia levara o corpo de Laura e prenderam Vasco poucas horas antes. A mansão estava silenciosa, tomada pelo eco do que restou de uma tragédia que parecia inevitável. Bruno ficou imóvel na sala, a camisa manchada de sangue seco, os olhos perdidos nas brasas que ainda ardiam na lareira. Catarina observava da porta, envolta num cobertor, tremendo não de frio, mas de um esgotamento que vinha da alma. Você devia descansar, murmurou ela. Ele não respondeu. Só passou a mão pelos cabelos, como quem tenta apagar memórias com os dedos. Ela morreu por nós, disse por fim. Tudo o que Laura tentou esconder terminou hoje. Catarina deu um passo à frente, a voz branda. Terminou? Ou começou de novo? Bruno virou-se lentamente. O rosto dela trazia dor, mas também uma ternura que ele não via há dias. Aproximou-se, hesitante. Catarina, eu não sei quem sou agora. Ela sorriu levemente. O homem que ainda está aqui. Isso já é um começo. Ele respirou fundo. Eu traí 2 vidas, confessou. A dela e a sua. Não, respondeu ela. Você só tentou sobreviver às 2. O silêncio entre eles era denso, mas vivo. A chuva cessara e um feixe de luz atravessava a janela, iluminando o rosto dela. Bruno sentiu algo dentro dele mudar, como se aquela luz o perdoasse. Catarina baixou o olhar. Preciso te contar uma coisa. Ele se aproximou. O quê? Antes de Laura morrer, ela me olhou de um jeito... Não era de despedida, era como se me reconhecesse, disse, a voz trêmula. Como se soubesse algo a mais. Bruno franziu o senho. O que quer dizer? Ela respirou fundo. Quando eu era criança, minha mãe adotiva me contou que fui deixada na porta de um convento. Nunca soube de onde vim. O olhar dele endureceu. Catarina? E se eu for o que restou dela? O tom dela mal era audível. Se Laura realmente me protegeu, talvez tenha começado comigo. Bruno a observava em silêncio, atordoado, enquanto cada peça parecia se encaixar e desmontar ao mesmo tempo. Você está dizendo que talvez ela seja minha mãe. Bruno deu um passo para trás, sentindo o peso da revelação atravessar-lhe o peito. O relógio da sala marcava o tempo como um golpe constante. Catarina o encarava, os olhos marejados, mas firmes. Eu sei o que isso significa, e sei que você está tentando entender o que sente agora. Ele respirava com dificuldade. Eu não sabia. Eu também não, respondeu. Mas o que construímos era de verdade, mesmo sem saber. A emoção espremia no ar. Bruno queria falar, negar, fugir, abraçar, mas nada fazia sentido. Ele olhou para o chão, depois para ela. Eu te amei e ainda amo. Não sei o que isso me faz agora, admitiu. Ela sorriu, triste. Me faz humano. O sol subia devagar e a luz tocava o rosto dela. Catarina deu um passo, depois outro, até que ficou diante dele. Um segundo de pausa e ela o abraçou. Foi um abraço longo, firme, que parecia costurar o passado partido entre eles. Nenhum dos dois chorou, talvez porque já não houvesse mais lágrimas, apenas respiração, calor e o som distante do mar. Eles nunca vão entender, murmura Bruno. Não precisam, responde Catarina. O que vivemos é o que sobreviveu, ele assegurou mais forte. E se o amor for mesmo um erro, então que sejamos o erro que valeu a pena.
Ficaram ali, imóveis, até o sol invadir a sala inteira. O calor devolvia vida ao que a dor havia paralisado. Horas depois, caminhavam pela praia, os pés descalços, o vento leve batendo contra os rostos. A cidade ainda dormia, e o mar trazia silêncio. "O que vai fazer agora?" perguntou Catarina, olhando o horizonte. Bruno pensou um pouco antes de responder. Laura viveu fugindo. Vasco viveu mentindo. Eu quero viver entendendo. Ela sorriu. E eu quero viver só isso. Eles continuaram a caminhar, cada passo apagando o anterior na areia. À frente, uma velha igreja solitária erguia-se entre as rochas. Catarina parou. "Quero entrar." Bruno a seguiu. Lá dentro, o cheiro de incenso e o eco das gotas construíam uma paz improvável. Ela se ajoelhou por um instante, não em fé, mas em gratidão. Depois levantou-se e olhou para ele. "Bruno, o que aconteceu entre nós não é pecado, é destino que se confundiu." Ele se aproximou, tocando-lhe o rosto com suavidade. E se o destino quiser confundir de novo, ela encostou a testa na dele. Então a gente o ensina o caminho certo. O mar rugia lá fora e o som fazia o vidro vibrar. Bruno a beijou, um beijo demorado, sem urgência, apenas entrega. Quando se separaram, o sol já entrava pelas janelas coloridas. O passado ainda existia, mas agora já não comandava. Voltaram à praia. Catarina andava à frente, o vestido branco ondulando ao vento. Bruno a observava, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. "Está pronta para o recomeço?" perguntou ele. "O recomeço começa quando a gente deixa o silêncio falar." Ela parou e olhou para o mar. "Está ouvindo?" Bruno ficou ao lado dela. O som das ondas trazia uma calma nova, que nenhum dos dois conhecia. Ela segurou a mão dele. "Hoje, pela primeira vez, não tenho medo." Ele olhou para o mar e respondeu: "Nem eu." E o abraço deles, o mesmo que começou no luto e terminou no sol, fez o tempo parar. Como se, por fim, passado e presente pudessem caber no mesmo lugar. Revelações no amanhecer. O sol nascia sobre Lisboa, dourando os telhados molhados depois de uma noite tranquila. Era o primeiro amanhecer em meses que não começava com tensão. O mar, lá ao longe, batia calmo, como se o mundo, enfim, respirasse de novo. Bruno e Catarina deixaram Sesimbra às primeiras horas. Silêncio entre eles, mas um silêncio bom. O tipo que não pesa, apenas existe. Ele dirigia devagar, sem pressa. Cada curva parecia uma despedida suave do caos que tinham vivido. Chegaram à mansão, agora vazia, limpa de vultos e lembranças. O cheiro da madeira encerada misturava-se ao som distante da cidade despertando. Catarina caminhou devagar pelo corredor, tocando os móveis como quem se despede. "Não achei que voltaria para cá", murmurou ela. Bruno se aproximou. "Nem eu. Mas é onde tudo começou." O velho diário estava sobre a mesa. O couro escuro ainda guardava marcas dos dedos dela. Catarina o abriu, virando cada página com cuidado, como se temesse quebrar os fragmentos que restavam de uma história que finalmente tinha terminado. "Sabe, Bruno", ela disse, com o olhar fixo nas cartas, "essas páginas são como o coração da gente, cheias de coisas que ninguém devia ler, mas que precisam existir para não desaparecerem." Ele sorriu. Talvez seja por isso que ela escreveu, para não desaparecer. Catarina passou os dedos sobre a última folha, sentindo o relevo da caligrafia de Laura. No rodapé, uma frase que antes ela nunca havia notado. "O amor verdadeiro é o que sobrevive mesmo quando o corpo deixa de ser abrigo." Ela fechou o diário e o empurrou em direção a ele. "Fica com você." Bruno negou com a cabeça. "Não. Fica com ela. Agora é sua história também." Catarina respirou fundo. O gesto simples parecia a última entrega. Virou-se para ele. "E o que vai fazer agora?" Bruno olhou pela janela.
Vender a empresa, encerrar contratos, talvez abrir outra coisa, algo pequeno, honesto, e fugir das manchetes novamente. Ele sorriu de lado. A diferença é que dessa vez quero escolher o silêncio. Catarina o observava com ternura. O silêncio também é uma forma de amar. Os dois se aproximaram, e o sol entrou pela janela, traçando faixas douradas entre eles. Era como se o amanhecer tivesse esperado aquele instante para começar de verdade. Bruno segurou-lhe as mãos. Sabe o que pensei durante a noite? O quê? Perguntou ela com um pequeno sorriso. Que o amor é feito de escolhas que a gente teme, mas faz mesmo assim. Ela sorriu. Então nunca duvidei que você me amasse. Só precisei te ver escolher. Ele riu, baixinho. E escolho ainda todos os dias. Mesmo que o mundo diga que é errado. Catarina encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o batimento firme. Não é errado, Bruno. Só é real demais para caber nas regras. Por alguns minutos, ficaram em silêncio, respirando juntos. Do lado de fora, as árvores balançavam sob o vento novo. Sente isso? Perguntou ela. É o som de tudo recomeçando. Ele a olhou com um carinho cansado e inteiro. É o som da paz. Foi então que o telefone tocou. Um som estridente, fora de lugar. Bruno hesitou antes de atender. Alô? Do outro lado, a voz de um oficial da delegacia. Senhor Martins, encontramos algo entre os pertences do senhor Vasco Oliveira. Temos sua assinatura em um documento que talvez o interesse. Bruno olhou para Catarina. O que tipo de documento? Um testamento, respondeu o policial. E um nome, Catarina Ferreira. O silêncio voltou a preencher o ar. Vou até lá, disse Bruno. Catarina assentiu, o olhar curioso e intranquilo. Eu vou com você. Na delegacia, um envelope pardo os aguardava. Dentro, uma carta e algumas folhas autenticadas. Bruno começou a ler em voz alta. Se esta carta for aberta após minha morte, significa que a verdade encontrou caminho. Laura Ribeiro não foi apenas vítima do acidente, foi autora de um projeto que minha empresa roubou. E para manter o segredo, tentei apagar rastros. O nome Catarina Ferreira não é coincidência. Foi escolhido por ela para garantir que o que fez por amor não fosse esquecido. Catarina ficou imóvel. O que ele está dizendo? Bruno virou a última página. Que Laura registrou seu nome como representante legal de um fundo escondido, um fundo que ela criou com os lucros do projeto. Tudo no seu nome. Ela levou a mão à boca. Eu herdei algo dela. Herdou o legado dela, corrigiu Bruno. O projeto que ela tentou salvar agora é seu. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. As lágrimas correram devagar. Tudo aconteceu para isso, não foi? Para trazer de volta o que ela queria reconstruir. Bruno assentiu, a voz rouca. E você vai continuar de onde ela parou. Ela pousou a mão sobre a dele. Só se for ao meu lado. Ele sorriu, e o peso que carregava finalmente começou a se dissolver. De volta à mansão, os dois aproveitaram o fim da tarde sentados na varanda. O mar brilhava e, pela primeira vez, não era ameaça, era promessa. Bruno, disse Catarina, olhando o horizonte, você acredita em destino? Ele refletiu. Acredito, mas acho que o destino só faz metade do trabalho. A outra metade é a gente que escolhe. Ela sorriu. Então escolhe ficar? Ele virou-se, os olhos fixos nela. Já fiquei desde o primeiro dia. Ela se levantou, caminhando até o parapeito. Sabe o que mais? Acho que Laura não morreu em vão. Nem eu, disse Bruno, levantando-se também. Ela salvou você de Vasco e você me salvou dela. O vento soprou, bagunçando o cabelo dela. Catarina virou-se, os olhos brilhando. E agora? Bruno puxou-a para perto, abraçando-a com calma. Agora a gente vive. O amanhecer já se tornara tarde, mas para eles parecia o primeiro dia do resto de tudo. A câmera imaginária se afastaria devagar. O mar ao fundo, os dois pequenos, diante da imensidão azul. O diário fechado sobre o muro da varanda. Uma brisa o abre na última página,
revelando as palavras que encerravam todo aquele caminho. Tudo o que foi escrito era amor disfarçado. Agora, enfim, está lido e vivido. Bruno e Catarina, lado a lado, observam o sol mergulhar no horizonte. Ele sussurra. Laura deve estar sorrindo agora. Ela apoia a cabeça no ombro dele. Então deixa o passado sorrir com a gente. Os dois permanecem abraçados, imersos na luz do entardecer, que os cobre como um lençol de ouro. E quando o som do mar se mistura ao sopro do vento, Catarina fala pela última vez. O amor não acabou, Bruno. Só aprendeu a nascer de novo. Ele fecha os olhos, em paz. Não esqueça de avaliar esta história e se inscrever se quiser mais histórias de amor como esta.